do Senhor, povo de Deus. Já sou grata ao Senhor por mais esta oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui compartilhando algo para vocês, tá certo? E eu gostaria de compartilhar aqui um propósito, tá certo? Você está enfrentando aquela luta travada, aquela luta, né, que parece que não tem mais fim, tá certo? Este propósito é para quem está enfrentando luta travada, tá certo? É o propósito do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, como você fazer o propósito do Salmo 23? Irmãos, eu já fiz e o Senhor me concedeu vitória, tá certo? Então, eu estou compartilhando algo aqui, tá certo? Que eu vivi e contemplei o trabalhar de Deus. Então, nós adoramos o mesmo Deus, tá certo? Como fazer o propósito do Salmo 23? Porque é muito fácil nós declarar este salmo, né? Mas nós precisamos vivenciar este salmo na prática, para você ver que o Senhor é verdadeiro pastor e nada não nos falta mesmo, tá certo? Então, irmãos, primeira técnica aí, dica, né? Técnica não, dica, né, do Salmo 23. Você vai reservar 23 momentos para o Senhor. Isto pode ser 23 dias, é de acordo com o seu tempo e é de acordo também com o que o Espírito Santo de Deus lhe direcionar, porque você é quem sabe do seu tempo. Então, pode ser 23 madrugadas, 23, tá certo? 23 madrugadas, ou 23 tardes, ou 23 dias, ou 23 horas, tá certo? Sendo que, como o propósito é do Salmo 23, tem que ser o número X do Salmo 23, o número X. Aí, o que é que você vai fazer? Se for 23 madrugadas, por exemplo, você não vai aguentar fazer estas 23 madrugadas seguidas, porque é muito puxado. Então, você vai, um exemplo, se for as madrugadas, você vai reservar 2 madrugadas por semana. Em 2 semanas, você vai estar realizando 4 madrugadas e você vai contando. Isso eu estou trazendo aqui como exemplo, porém, você pode reservar 23 tardes. Tá certo? Durante este propósito, você vai fazer 23 adoração neste propósito. Como são essas 23 adoração? São 3 horas de adoração na presença de Deus, 3 horas. Durante essas 3 horas, você vai estar louvando 16 louvores. 16 louvores. Este propósito você pode fazer com mais 3 irmãs, com você 4, ou com mais 4 irmãs e com você 5. O grupo não pode ter mais do que 4, nem mais do que 5, é de 5 abaixo. Um grupo de irmãs também que estiverem passando pelo mesmo processo que você está passando. Ou 4 irmãs e com você 5, tá certo? Ou mais 3 irmãs e com você 4. Se for 4 irmãs, como vai ser 16 louvores, você vai colocar 4 louvores para cada irmã, porque ao todas vai dar 16 louvores. Se for 5 irmãs, uma vai cantar 4, outra vai cantar 2, contando que seja 16 louvores. Você vai fazer também 6 oração, meia dúzia de oração. Ah, irmã, isso é misticismo? Não, isso é um propósito, tá certo? É só para quem quer e é só para quem crê, tá certo? Então, 16 louvores com mais 6 oração, você vai contar ao todo, já dá 22 chamadas, 22 adoração. Com mais a palavra que vai ser exposta, uma reflexão, vai dar 23 adoração. Vai ser 23 adoração. O
que é que você vai fazer durante esse propósito? Você vai colocar uma lista com 23 nomes de pessoas, já incluindo o nome das irmãs que vai estar unida com você, para vocês estar orando. Faz uma lista, coloca lá 23 pessoas, está orando, tá certo? Vocês vão estar profetizando 23 palavras, o que não pode faltar durante esta luta. Por exemplo, a força, a fé, a presença de Deus e por aí vai. A alegria, o ânimo, né? O testemunho, né? Porque vai ter testemunho. O que você ainda não conseguiu, irmãs, você bota neste propósito e eu duvido que você não alcance. Eu duvido, porque eu fiz e eu vi o agir de Deus. E o nosso Deus não é diferente, é o mesmo. Que não falte, né? A confiança em Deus. Que não falte também o zelo pela obra do Senhor. Que não falte a graça divina na sua vida. Você vai 23, você vai profetizar nas orações. Senhor, que não falte isso, que não falte aquilo. E vai anotando. São 23 nomes proféticos que não vai faltar. E você pode ter certeza que não vai faltar mesmo não, durante a luta. Por isso que é para quem está enfrentando lutas travadas, tá certo? Então, durante esse propósito, fica atento nos sinais de Deus, na revelação, que o Senhor vai revelar, o Senhor vai falar. Fica atento nesses sinais, tá certo? Você vai estar colocando como tema o Salmo 23. Mas se alguma das irmãs que se unir a você trazer outra palavra para reflexão, não tem problema, deixa o Espírito Santo conduzir. Então são 23 adorações, 23 momentos com Deus, que aí é você quem vai dizer, tá certo? E você vai anotar o dia que vai começar. Não quebra este propósito e une com pessoas que você sabe que tem compromisso com Deus, irmãos. E pode fazer. Se você fizer 23 madrugadas e reservar 2 madrugadas só por semana, tá certo? Vai dar em média, no mínimo, uns 2 meses. Tá certo? Ou mais de 2 meses, porque é 2 madrugadas por semana. Em 2 semanas já vai 4 madrugadas. Né? Nas 4 semanas, vai dar em média já 16 madrugadas. Então, vai durar mais a faixa etária mais ou menos de 2 meses. Tá certo? Se for 23 tardes, e se for 2 tardes por semana, a mesma coisa. Vai depender do como o Espírito Santo lhe conduzir. E pode ter certeza, antes de terminar o propósito, vocês já vão ter testemunho para contar. E quando terminar o propósito, aí é que vai ter surgir testemunho mesmo. Mas deixa para contar os testemunhos no último dia, né? Para que o Senhor venha ser glorificado. Você pode fazer na sua igreja, você pode fazer no seu conjunto, que você lidera, certo? É de acordo aí, tá certo? Com a sua necessidade, tá certo? Então vai ter essas 23 adorações ao Senhor. Irmãos, eu duvido que quem fizer este propósito 3 horas na presença do Senhor não tem um testemunho para contar. É inevitável, não tem como. Se você fizer de madrugada, você vai fazer de 1 hora da madrugada até as 4 da manhã. Se você começar de 12 horas, né, ó, 12, 1, 2, 3, você vai terminar de 3 horas. Se for de 1 hora, você termina às 4 da manhã. Pega firme. Não deixa brecha para o inimigo. Durante o propósito é oração, louvor, oração e louvor. Você vai ver, vocês vão fechar às 3 horas e não vai ficar brecha para ninguém estar conversando, não. É só focar nos louvores e nas orações. No mínimo 1 hora. 1 hora vai ser de louvores, tá certo? No mínimo 1 hora, dependendo aí dos louvores que vocês escolherem. Quando vocês terminarem de louvar, vai para a oração. Se for 4 irmãs, cada um vai estar orando ali um período, para fechar 1 hora só de oração, tá certo? E mais outra hora de meditação, reflexão na palavra de Deus, porque ainda tem as 2 orações, a oração inicial, a oração de finalização, para finalizar, fechando essas 3
as 23 adorações na presença do Senhor. Tudo indo para fechar o número 23. 23 adorações, 23 momentos, tá certo? 23 nomes para orar por eles, interceder por eles. Pode ser os nomes das famílias de vocês, pessoas não convertidas, irmãs que você quer estar intercedendo, já incluindo as irmãs que vão estar inseridas, tá certo, irmãs? Então, esse é o meu vídeo de hoje. Propósito do Salmo 23, como fazer para você vencer as adversidades. Pode ter certeza, o Senhor vai preparar a mesa na presença dos teus inimigos, o Senhor vai te honrar, o Senhor vai fazer algo, tudo aquilo que você está necessitando neste propósito, aquilo que o Senhor sabe que você precisa, está necessitando, e quem sabe, só não precisa de uma atitude, de um propósito. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente ora e não acontece nada, não é assim? Quando você parte de um propósito, você firma um compromisso de sacrificar um tempo, de reservar um tempo ali exclusivo para o Senhor. E eu duvido que o Senhor não opere, mas isso é para quem crê, tá certo? Então faça esse propósito e depois testemunhe aqui embaixo nesse canal para você ver, para mim, só para mim lhe confirmar como esse propósito funciona de verdade, tá certo? Então fiquem todos na paz e espero contar com testemunhos de todos, para que o Senhor venha ser glorificado na sua vida. E até o próximo, irmãos. Fiquem todos na paz.